O que é a artrite? A artrite é uma inflamação articular, na qual nós encontramos ao exame físico edema, inchaço articular, aumento de temperatura local na articulação que está sendo acometida e o paciente refere dor. E por algumas vezes também podemos encontrar também eritema, um pouco avermelhada essa região da articulação. Quais são os tipos de artrite? Na verdade, a artrite, ela é uma manifestação de alguma patologia de base. Ela não é classificada assim uma doença, um nome de uma doença, uma etiologia, né? Então, ela é um sintoma de alguma patologia que está acometendo o paciente. Nós classificamos muitas vezes a artrite da maneira que ela está surgindo, então ela pode ser um surgimento agudo, né? Um aparecimento insidioso, lentamente vai aparecendo em outras articulações, a manifestação articular. Ela pode ser aguda, acho de 4 a 6 semanas, ela pode ser crônica, acima de 6 semanas, ela pode ser simétrica ou assimétrica, dependendo da maneira de como está sendo acometido o lado direito, o lado esquerdo, nesse sentido que a gente fala de simetria ou assimetria. Ela pode ser numa única articulação, que chamamos de monoartrite. Ela pode ser oligoartrite, que até 4 articulações acometidas, e pode ser poliartrite acima de 4 articulações. Por que tudo isso é importante? Porque vai nos direcionar na busca da causa da artrite, né? Então, por algumas vezes, um paciente que apresenta um quadro de uma monoartrite, uma única articulação sendo acometida, nos faz pensar em alguns diagnósticos. Um quadro de oligoartrite, outros diagnósticos. Um quadro de poliartrite, outros possíveis diagnósticos. O tempo de acometimento, se tem sintomas associados ou não, de febre, emagrecimento, alguma lesão de pele, lesão ocular. Então, isso tudo nos direciona para achar a possível causa do acometimento, por que está tendo artrite e assim direcionar o tratamento. O que pode causar a artrite? Aí é onde a gente abre o leque de diagnósticos, né? A artrite, ela pode ser causada, por exemplo, por um quadro infeccioso, né? No qual nós chamamos de artrite séptica, né? Ou artrite piogênica, que pode ser bactéria, muitas vezes, né? Comumente pode acometer uma única, e geralmente nesses quadros é um quadro de monoartrite, né? Ela pode ser causada por doenças inflamatórias, que podem ser autoimunes ou não, né? E dentre as doenças inflamatórias, por exemplo, pode ser a gota, que seria o que costuma chamar pela crise do ácido úrico, né? Pode ser por outros cristais que não por ácido úrico, pode ser por doença autoimune como lúpus, como artrite reumatoide, né? Então, tem várias causas para a artrite. Com essa condição de avaliar se a maneira que a artrite apareceu, ela também pode ser reativa, de repente secundária a algum quadro infeccioso prévio, mas não ser a própria infecção na própria articulação, como, por exemplo, temos a chikungunya, né, que pode causar um quadro de artrite. Então, tudo vai depender de como a manifestação, como ela se apresentou, nos direciona, saímos em busca da possível causa, né, e muitas vezes recorremos, além do exame físico, a história clínica do paciente, exames laboratoriais para ajudar no diagnóstico. Quais são os sintomas da artrite? O principal sintoma que o paciente refere é dor articular, né? E muitas vezes o paciente chega ao consultório referindo que está com dor articular e inchaço na articulação, né? Nem sempre ele percebe esse aumento de temperatura local. Muitas vezes é dor, o inchaço articular. No exame físico nós percebemos que tem aumento de temperatura, né? Às vezes sim, às vezes não. E o paciente também refere dificuldade de movimentar a articulação acometida, né? Por inchaço e por dor. Como é feito o diagnóstico da artrite?
O diagnóstico da artrite, normalmente, nós fazemos baseado no exame, na história clínica do paciente. Então, tudo começa por uma boa conversa, né, com o paciente, que chamamos de anamnese, que é entender como começou o quadro, o que teve, se tem antecedente familiar de alguma patologia reumatológica, se fez viagem recente, pensando em possível quadro de infecção prévia, se teve febre. Então, tudo isso é uma história clínica. Depois da história clínica, nós partimos para o exame físico, no qual vamos ver quantas articulações estão acometidas, se é bilateral, se não é, né? E quando necessário, que muitas vezes na reumatologia sim é necessário, partimos para os exames complementares, no qual utilizamos exame de laboratório e exames de imagem. Como funciona o tratamento para a artrite? O tratamento da artrite, ele vai ser baseado na causa da artrite. Então, o ideal, primeiro, é identificar o que está causando a artrite. Por exemplo, se for uma artrite infecciosa, uma artrite séptica, né? O tratamento muitas vezes é com antibiótico, às vezes tem que fazer lavagem articular, né? Às vezes cirurgicamente. E isso para as bacterianas, para as infecciosas, né, fúngicas. Agora, se a artrite ela é inflamatória, né, muitas vezes utilizamos medicamento como anti-inflamatório e dependendo da artrite, podemos utilizar corticoide, podemos utilizar drogas imunossupressoras, tudo vai depender da causa da artrite. A artrite pode acontecer em qualquer idade? A artrite, falando artrite no geral, ela pode acometer desde criança até o idoso. O que nós vamos diferenciar, normalmente tem algumas doenças que têm uma incidência maior em alguma faixa etária, né? Mas existe a artrite da criança até o idoso. Qual a diferença entre artrite e fibromialgia? A artrite, ela é um sintoma, né? Ela não é a doença, né? Às vezes chamamos artrite séptica, mas é uma infecção provocando artrite. Artrite reumatoide é uma doença autoimune, crônica, onde tem um acometimento articular, geralmente poliarticular. Existe a artrite da gota, do ácido úrico. Então, assim, é bem diferente o diagnóstico. O quadro clínico, o paciente muitas vezes com a artrite, ele vem referindo um quadro muitas vezes localizado articular, onde no exame físico nós conseguimos identificar realmente os sinais da artrite, que é a articulação inchada, dolorosa mobilização, dolorosa palpação, com aumento de temperatura local, né? Já a fibromialgia é outra patologia. A fibromialgia, no caso, no exame físico, nós não conseguimos identificar nenhuma alteração. O paciente, ele tem dor, mas geralmente a dor ela é difusa pelo corpo. Tanto o paciente com artrite quanto com fibromialgia, eles vão chegar ao consultório com queixa de dor. Cabe, diante da interpretação da anamnese, né, da história do paciente, do exame físico, diferenciar isso, né? Geralmente, a dor da fibromialgia ela é uma dor crônica difusa pelo corpo, muito relacionada à parte também muscular, também dói a articulação, mas muitas vezes é uma artralgia. O que é a artralgia? É a dor articular, mas sem os sinais inflamatórios que estão presentes na artrite, né? Então, a diferenciação, ela começa pela história do paciente, a queixa que ele nos traz, o exame físico, já conseguimos diferenciar as patologias. É possível prevenir a artrite? Então, depende da causa da artrite, né? Quando, por exemplo, uma artrite causada por gota, que seria por ácido úrico, um paciente que consegue fazer um bom controle do ácido úrico, orientação alimentar, ajudando nesse controle do nível do ácido úrico, tratamento medicamentoso regular, você consegue prevenir as crises de artrite, né? Agora, já uma artrite reumatoide, uma artrite do lúpus, normalmente nós também conseguimos prevenir o quadro de artrite mediante o tratamento, né? Então, seria baseado no tratamento, conseguimos diminuir a recorrência
da manifestação da artrite daquela patologia, né, do quadro clínico. Como diferenciar a artrite reumatoide das demais? A artrite reumatoide, muitas vezes no início de um quadro de artrite, nem sempre é tão claro essa diferenciação, né? Porque também na artrite reumatoide, às vezes o quadro vem um pouco insidioso, acomete uma articulação, outra, até que a doença, falamos de uma maneira que vai clareando, né, para diagnóstico. Mas sim, a artrite reumatoide, ela tem um quadro clínico mais crônico, geralmente tem um quadro de poliartrite, muitas vezes essa manifestação articular, ela é bilateral, ela é simétrica, né? E com o exame físico já nos direciona, tá? O tempo de doença, o exame físico, contamos também, avaliamos se o paciente tem uma história familiar. E com os exames complementares, que são exames de sangue, onde pedimos dosagem de autoanticorpos, por exemplo, o fator reumatoide, né, que é bem conhecido, também nos auxiliam no diagnóstico e os exames de imagem também auxiliam no diagnóstico. Então, sim, é possível fazer essa diferenciação. Nem sempre no início do quadro fica tão evidente isso, mas no decorrer da evolução conseguimos, sim. E também existe aqueles pacientes que chegam ao consultório com um quadro de artrite reumatoide já bem estabelecido. Então, já tem algumas deformidades que nos faz realmente pensar nessa patologia, nessa doença. Aí o diagnóstico às vezes fica até mais fácil, mais claro, né, inicialmente. Mas não é o que desejamos, né? Desejamos tratar a artrite reumatoide no estágio mais precoce possível para justamente prevenir os quadros de deformidades. A artrite tem cura? Depende da causa da artrite, né? Uma artrite infecciosa, uma artrite séptica, né, que é infecciosa, normalmente tem cura, né, com tratamento de antibióticos, cuidados locais, né? Agora, já uma artrite crônica de uma doença autoimune, né, como o lúpus, a artrite reumatoide, não conseguimos falar em cura, mas sim em remissão de doença, que é isso que tentamos atingir hoje em dia com tratamento na reumatologia para essas doenças inflamatórias, autoimunes, crônicas. Tentamos deixar a doença em remissão, ou seja, entre aspas, a doença dormindo, né, não se manifestando, em uso de tratamento, né, muitas vezes medicamentoso.